Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Ora, fera, quando você olha aí, você percebe que à medida que vai diminuindo o espaço, o orifício, você vai tendo menos raios de luz passando de um lado para o outro. Só que na última figura acontece um fenômeno de espalhamento. E esse espalhamento a gente já sabe que está associado à difração. Quando a gente tem uma onda atravessando um orifício, um espaço vazio, atravessando uma região, contornando um obstáculo, sofrendo um espalhamento, a gente tem uma difração. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa nessa figura. Observe que nas duas primeiras figuras, os traços estão representando os raios de luz que atravessam a fenda. Já na terceira figura, essas curvas representam as frentes de onda. Muito cuidado com isso, para não achar que os raios de luz estão curvados. Na verdade, a terceira representação é a representação das frentes de onda. Aí diz, sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Que forma? Essa forma de contorno de obstáculo, travessia de fendas. O som também sofre difração. Inclusive, é mais fácil ao som, em situações do nosso cotidiano, sofrer difração, porque o comprimento de onda do som é bem maior que o comprimento de onda da luz. E para que haja máxima difração, é preciso que o tamanho do obstáculo ou o tamanho da fenda tenha comprimento, tenha distância, tenha tamanho semelhante ao do comprimento da onda. Aí diz, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Na figura, na verdade, né? Na figura, a gente tem uma difração. Logo, vamos procurar por uma difração entre as alternativas. Na letra A, ele diz, ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa dos seus colegas. Ora, é possível ouvir a conversa do outro lado de duas maneiras, encostando o ouvido na parede do muro e escutando a conversa através da parede. Se atravessa a parede, a gente tem uma refração. E também podemos escutar porque o som contorna o muro. Se é um contorno ou espalhamento, a gente tem uma difração. Então, essa letra A poderia ser a nossa resposta? Sim, porque a gente pode escutar por difração. Mas como também poderia ser uma refração, bora dar uma olhada nas outras alternativas. Na letra B, ele fala, ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do próprio grito. Alô, lô, lô, isso é um eco. E eco está associado à reflexão. Na letra C, a gente tem, ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Som é uma onda mecânica e longitudinal. Por conta disso, em meios mais densos, se propaga mais rapidamente. Como o solo é mais denso do que o ar, ao passar de um meio para o outro, a gente tem refração. Ao passar do ar para o solo, o som se propaga mais rapidamente nele. Então, a gente tem aí falando sobre refração. D diz, ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Quando uma fonte sonora está se aproximando, à medida que se aproxima, as frentes de onda nos atingem com intervalos cada vez menores. Então, a gente tem uma percepção da frequência aumentada. Quando a fonte sonora está se afastando, o intervalo de tempo entre duas frentes é cada vez maior. Então, a gente percebe a frequência diminuindo. Ora, se a gente tem um movimento relativo entre fonte e observador, a gente tem um fenômeno do efeito Doppler. Muita atenção com isso. Escreve Doppler, mas como é alemão, pronuncia efeito Doppler. A letra E diz para a gente,
Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. É possível, utilizando ondas sonoras, colapsar estruturas físicas rígidas. É o que acontece com o vidro, é o que pode acontecer com uma ponte, é o que pode acontecer com qualquer corpo que tenha frequência de ressonância igual à da nota. Ressonância é uma transferência de energia que acontece quando dois sistemas vibram com frequências iguais. Então a letra E está falando sobre ressonância. A única alternativa que de fato fala sobre a questão da difração é a alternativa A. Por isso, o correto nessa questão é A, de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos.